Bom, pessoal, olha só. Vale a pena a gente parar e corrigir essa prova com bastante concentração, porque em função de eu já ter mudado de matéria, é normal a gente acabar esquecendo até alguns dos raciocínios, mesmo fazendo relativamente pouco tempo. Esses raciocínios tu vai rever eles só no terceirão. Então, segundo ano, praticamente, toda essa história toda vai ficar latente na gente aí. Só no terceirão a gente vai revisar. Tem alunos que estão mostrando uma consciência nessa parte de trigonometria, de círculo trigonométrico, para ser mais preciso, incrível, estou muito satisfeito. Tem alunos que ainda assim estão bastante confusos. A questão 5 ali merece uma atenção na hora de responder ela, importante para futuramente tu não sofrer tanto com as equações trigonométricas que vão aparecer. Então vamos lá, vamos corrigir essa prova, porque teoricamente é uma das últimas, fora da assistência, né, que nós vamos começar a marcar já várias assistências até o final do ano, para quem tiver com alguma dificuldade. Fora a sala de aula, só na assistência vai poder voltar a tocar nesses assuntos em função do nosso ritmo aí no final de ano, isso vai ser bem corrido. Então presta atenção, para quem tiver com bastante dificuldade nessa matéria, conseguir aí se safar. Na primeira pedia, determine seno de 3.930. Nós vimos que basta dividir por 360, 360, sobra 33, abaixo zero, quer dizer que dá 10 voltas no círculo trigonométrico e para bem no 330, quer dizer que o arco de 3.930 é côngruo ao arco de 330, tem o mesmo valorzinho. 330, isso aqui é 360, 330 está 30 graus antes. Quer dizer que se eu precisar ir na tabela famosa do seno, cosseno e tangente, eu vou na tabela que tem o ângulo de... É sempre com a horizontal, 30 graus. Eu vou no cara do 30 graus, que é 1 sobre 2. Porém, como a projeção é para baixo... Isso, então é menos o seno de 30, que é igual a menos 1 sobre 2, ou 0,5. B. Cosseno de 225. 225, aqui é 180, mais 45, 225 faz 45 graus. Então eu vou na tabela do 45, que é raiz de 2, só que a projeção é para... esquerda é menos, então é menos cosseno de 45, que é menos raiz de 2 sobre 2. Letra C, meio ponto cada item, hein? Tangente de menos 3π sobre 2. Se é menos, é só contar no sentido negativo. Menos 1π sobre 2, menos 2π sobre 2, menos 3π sobre 2, aqui está o ponteirinho, ó. Aqui é o eixo da tangente, né? E aí, vai para até onde esse cara? Lá no infinito. Como poderia dar mais ou menos infinito, dependendo de onde o aluno analisasse? Eu considerei como correto mais ou menos infinito, ou ainda o não existe. Isso aí eu considerei correto, mais ou menos infinito. Só infinito também eu considerei, né? A gente já discutiu, é uma coisa suave, isso aí sutil. Se tu for procurar esses valores aqui pela esquerda, ó, fica infinitamente negativo. Se tu procurar pela direita, fica infinitamente positivo. Por isso que eu aceitei mais ou menos infinito. Quem colocou mais infinito ou quem colocou menos infinito, eu considerei. O não existe também está correto. Mais meio ponto. Letra D. Seno de 11π sobre 6. 12π sobre 6 é aqui, né? Que é 2π. Volta π sobre 6. E π sobre 6 é 30 graus. Então para no mesmo lugar da outra. Ó, 11π sobre 6. Então pronto, não precisa nem fazer conta. Menos 1 sobre 2 de novo. Meio ponto cada item. Acho que a gente olhar os vídeos das aulas anteriores à prova, né, nós vamos ver que a gente treinou isso. Né? O aluno que tiver com dificuldade nisso pode vir nas assistências para a gente corrigir isso, para que no vestibular tu não se sinta desconfortável com esse círculo trigonométrico. Questão 2. Esboce o gráfico da seguinte função. Deixa eu começar aqui no cantinho. Y igual a menos 2 mais seno de x. Tinha uma tabelinha já organizada para ti com x e y.
onde no x aqueles ângulos famosos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Seno de 0? Cosseno de 0 é 1, parabéns. Mas é aqui o 0, ó, e o eixo do seno é esse, ó. Então, seno de 0 é 0. Menos 2 mais 0, menos 2. Seno de π sobre 2, que é 90 graus, 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Seno de π, 0 de novo, parabéns, dá 0 ou menos 0, tanto faz. Menos 2 mais ou menos 0, menos 2. Seno de 3π sobre 2, aqui embaixo, 3π sobre 2, ó. E isso está preenchendo todo o eixo do seno, só que é para baixo. Menos 1. Menos 2 mais menos 1, menos 3. Seno de 2π, volta a dar 0. Menos 2 mais 0, menos 2. Já considerei alguma coisa para quem fez a tabela, certo? Mas né, não era metade da questão, né? Porque a tabela ali, teoricamente, era para ser bem simples de resolver. Bastante gente com problema na regra de sinal aqui ainda. Bastante gente somando menos 2 com menos 1 e dando menos 1. Dívida de 2 com dívida de 1 está dando uma dívida de 1 só, não é uma dívida de 3. Então toma cuidado com isso, gente. Já não tens mais idade para errar esse tipo de coisa. Cuidado. Não que eu não erre se eu não me distrair, mas tem que ter a capacidade de refazer essa conta 2, 3 vezes para... Tenho certeza que eu não errei dessa vez a regra de sinal. Tens que te magoar quando tu erra esse tipo de coisa, cara. Vai avisar pro teu cérebro. Cérebro, tá proibido errar esse tipo de coisa de novo. Certo? Às vezes as coisas mais bobas na nossa vida ocorrem por distração do cérebro. Tem que treinar ele para ele não ficar cometendo o mesmo erro sempre. E aí, depois de fazer a tabela, era só ter um conhecimento básico sobre plano cartesiano. Tem gente ainda que está com bastante dificuldade de esboçar um plano cartesiano e jogar os pares ordenados lá. Vamos resolver isso esse ano, galera. Esse ano. Outra, teve gente que botou o eixo X e botou números negativos para cima do eixo X. Pô, fiquei muito preocupado com isso. Menos 1, menos 2, menos 3. Vou fazer de 2 em 2 quadradinhos aqui do quadro, ó. Então esse aqui é o π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Bem como a gente combinou. 0 está dando menos 2, o 0 está dando menos 2. O π sobre 2 está dando menos 1. O π está dando menos 2 de novo. O 3π sobre 2 está dando menos 3. E o 2π está dando menos 2. Pô, cara, olha que bonitinho o gráfico, cara. Outra, esse pontinho ele vai subir, vai ficar indo do menos 1 ao menos 3 para todo sempre. Esse cara vai descer até o menos 3, vai subir até o menos 1 e vai ficar fazendo isso para todo sempre. Alguns perderam um décimo, porque ou na hora de fazer a pontilhada do cara subiu do além, ou em vez dela subir até o menos 1, ela já começou a descer aqui, ó. Aí esse tipo de coisa me mostra que o aluno ainda não está completamente consciente que a função é repetitiva e vai ficar oscilando sempre entre os mesmos dois valores. Aí eu tirava um décimozinho e tal. E eu, cara, vou te falar, eu só descontei do gráfico, mesmo quando estava muito nojento o desenho, em vez de ser uma cobrinha, fazer uma coisa assim, ó. A gente discutiu que não era assim, não é brincar de liga ponto, tem que ser uma coisa suave, é uma senoide, lembra? Tem um formato de ondinhas no mar. Olha que meigo. Tá beleza? Outra, teve gente que decorou o gráfico da tangente e saiu fazendo isso, cara. Ó, depois da tabela, pelo amor de Deus. Não podia, tinha que lembrar que seno e cosseno era ondinha e só a tangente, que é esses riscos do mal aí. Beleza? Então estava dentro do combinado, estava dentro do esperado, tivesse bastante tempo para treinar para a prova, teve um super simulado honestíssimo em relação à prova. Eu gostei do resultado da turma, tá, galera? Eu estou falando mais assim agora para ver quem é que ainda não está ajeitado aí, que tem que dar uma melhoradinha. Mas o resultado geral foi além do que eu esperava. Não. Se teve um desconto maior é porque o gráfico realmente não ficou legal. Quando eu errou só a continuação, foi errado, eu tirei um décimozinho só. Me mostra que depois eu... Né? Galera, ó, não se sintam acanhados. Se tu não achou justo, me procura, eu vou te mostrar. Ah, não, ó, foi por isso e por isso aconteceu essa pontuação. Porque às vezes eu erro na pontuação. Eu acabei de corrigir essas provas. Certo? Acabei de corrigir porque eu tive uma aula vaga, fiquei corrigindo que nem desesperado. Então é normal eu confundir uma coisa ou outra. Se tu achar que a pontuação não está justa, olhando para a correção agora,
Terminou a correção, tu me procura, eu vou analisar com carinho. E quando eu erro, eu volto atrás, é uma coisa que eu aprendi. Eu sei falar, putz, desculpa, eu errei. Teve um aluno aí que aumentou a nota um ponto, mais aluno me mostrou erro e levantou a nota. Se tu achar que não está certo, vem me procurar, na dúvida, pô. Por que não continuar mais aí de repente? Questão 3. Questão 3 falava o seguinte, para as funções abaixo, determine a imagem e o período. Imagem e período, eram duas perguntas. Letra A, y igual a 4 seno de x sobre 3 menos 1. Como é que acha imagem mesmo, gente? Bota menos 1 e mais 1 no seno para fazer a conta. Vamos botar 1 primeiro. 4 vezes 1? 4. 4 menos 1? 3. Uma das extremidades da imagem é 3. Vamos ver a outra. Bota no lugar desse cara todo. Quanto? Menos 1 agora. 4 vezes menos 1. Menos 4 menos 1. Menos 5. Cuidado com isso. Então a imagem é de menos 5 até 3. Teve aluno que colocou na ordem oposta. Por incrível que pareça, isso no vestibular seria totalmente errado. Eu só tirei 1/10. Não dá mais para errar também a ordem. É da esquerda para a direita, gente. Como é que calcula período mesmo? Igual a 2π. Isso. Quando esse cara der 2π, vai começar a repetição. Está dividido, passa 6π, então é o período 6π. Meio ponto e meio ponto. Letra B. F de x é igual a tangente de x sobre 4. Imagem. Isso, ó, bem prático escrever que são todos os reais. A maioria colocou que é de menos infinito a mais infinito. Quem colocou mais ou menos infinito eu até considerei, mas não é bem-vindo, não é legal, é falta de elegância, é pressa. Não é bom isso, escrever mais ou menos infinito, tudo tosco, assim. Importante, inclusive, escrever IM de imagem. São coisas que não custa, cara. E no vestibular o cara não é tão queridinho, não. Qualquer coisa errada, uma vírgula faltando, se o cara puder, o cara dá errado e deu, vai pro próximo. Então cuidado, no vestibular, às vezes no concurso público, na vida, a correção é muito mais cruel do que aquela que a gente faz aqui enquanto vocês estão aprendendo aí. E o período? Igual a π, né? O x sobre 4 igual a π. A tangente é π, seno e cosseno é 2π. Está dividindo, passa... Pronto, 4π era o período. Período igual a 4π. Mais meio ponto, totalizando os 2 pontos da questão. Show de bola! Questão 4, pô, fiquei feliz de ver na questão 4 um monte de gente com o rabisco do círculo trigonométrico e com as projeções desenhadas. Aquilo é que é indispensável, né? Porque fica muito fácil tu olhar e confiar no colega do lado e copiar, né? Como alguns às vezes acabam fazendo, né? Eu tive a tua idade, eu sei o que é isso, pô, tá indeciso, tem um colega ninja do lado, é só girar o olhinho para a esquerda, né? Então, mas eu fiquei feliz com a galera que foi honesta, errando ou acertando, mas que tentou fazer pela projeção. Essa questão 4. Quem ainda não aprendeu essa ideia, presta atenção. Confessei para uma colega que quando eu estava fazendo o gabarito agora na hora do recreio, eu me confundi na hora de fazer o gabarito. Fiz o gabarito e como eu sou humano infalível, eu voltei, dar mais uma conferida. E eu errei. Aí eu corrigi meu gabarito. Putz, quase. Imagina eu corrigir todas as provas e depois perceber que o gabarito estava errado. Ia ser muito mais horroroso, né? Certo? Aí eu dei uma conferida e tinha me confundido, cara. Tu vê, eu que dou aula de matemática, que entendo um pouquinho de matemática, me confundi na questão 4. Vamos fazer com carinho então. Verdadeiro ou falso? Seno de 250 é maior que cosseno de 250. Peraí. Círculo trigonométrico, bem grandão. Aqui é 180, então é mais que 180. Aqui é 270. Bem no meio, 225. Se fosse 225, eu sei que ambos dariam menos raiz de 2 sobre 2, concorda comigo? E eles seriam iguais. Mas como foi um pouquinho mais que 250, o seno aumentou em comprimento, o cosseno diminuiu em comprimento. Porém, como são valores negativos, quem é maior? O seno é maior em tamanho, galera, mas ele é um número mais negativo. Então o cara que é maior é o cosseno. O cosseno de
250 apresenta um comprimento menor, mas é menos negativo, portanto maior que o número mais negativo. E falso. O cara disse que o seno era maior. Isso é, cara, é quase um trava-língua da matemática isso aí. Ó. Porque o comprimento maior na tua frente é o número menor. Porque menos 1 milhão é bem menor do que menos 0,00001. Isso parece uma coisa meio contraditória. Como que menos 1 milhão é menor do que menos 0,0000001? Ué, porque menos 1 milhão está lá na esquerda da reta real. E menos 0,000 está quase encostado no zero. O zero é um número muito grande comparado com menos 1 milhão. Concorda comigo? Isso é um trava-cérebro, cara. Tem que estar muito atento para isso. Falso. Depois, tangente de 100 menor que cosseno de 100. Tangente de 100, se aqui é 90, o 100 está por aqui, concorda comigo? Quem é o cosseno de 100? É um número negativo, a projeção para a esquerda, tudo bem? Mas quem é a tangente do cara? Era só prolongar esse ponteiro para lá. E olha que número super negativo esse, né? E aí, quem é maior? O cosseno pequenininho é maior, bem maior do que a tangente que é grandona. Por quê? Porque são números negativos. E aí trava o cérebro do cara. Verdade, a tangente de 100 é menor, é um número mais negativo do que o cosseno de 100. Verdadeiro. Seno de 20... isso aqui é piada, pô. O 30 graus está aqui, ó. 30 graus está aqui. Nós sabemos que o seno de 30 é 1/2. E cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, 25 graus. O cosseno é ainda maior e o seno ainda menor. Se ele está falando para a gente o seguinte, ó. Que o seno de 25 é maior que o cosseno de 25. Para, né? Olha o seno de 25 e olha o cosseno de 25. Como eles são positivos, o tamanho maior, de fato, é maior. Isso é falso. E para finalizar, cada item valia meio ponto. Tangente de 300 é menor que o seno de 300. Isso aqui é 360. 300 deve ser por aqui assim, né? Ou aqui pode ser 300. Ó o seno. Valor negativo, né? Mas ó a tangente, cara. Tem que continuar para bater no eixo dela. É um valor ainda mais negativo, né? Concorda comigo? Então, apesar de geometricamente o seno de 300 representar um comprimento menor, como ele é mais próximo do zero, é um número maior. É verdade isso aqui, cara. Ó. Então o gabarito era FV, FV. Meio ponto cada item. Cuidado com isto. Menos 1 milhão, bilhão, Jezebel, mil, milhão. Menos 1 bilhão é muito menor do que zero. Certo? Lembrem-se disso. Cuidado com a reta real. Oi. Muito menor. Um tracinho é menor. 2 tracinhos é muito menor. É a leitura daquele símbolo ali. Muito raro a gente usar ele. Não tinha usado ainda esse ano, né? Muito menor. Quero ver então se a galera tá ligada. Que símbolo é esse? Muito maior. Parabéns. 5. Idiota, né? 5. Determine quais valores satisfaz. Essa aqui é bonita, cara. Essa aqui é bonita e teve gente que foi perfeito na solução dessa questão. Vamos discutir ela com bastante carinho, porque é isso aí, cara, que vai te permitir ficar fera no círculo trigonométrico no terceirão. Presta atenção. Questão mais importante da prova. Determine quais valores satisfazem as seguintes equações. Eu fiquei orgulhoso com um aluno que pelo menos escreveu mais de um valor para x. Eu já fiquei bem feliz. Então vamos lá, esboçando o círculo trigonométrico, nós sabemos que para o seno da raiz de 2 sobre 2 tem um valor que é clássico. 45 graus, pô. Esse cara eu sei.
Mas tem outro sujeito cuja projeção dá exatamente o mesmo tamanho, raiz de 2 sobre 2. Ó. É esse cara aqui, concorda comigo? Beleza? Que ângulo é esse aqui? 180 menos 45, que forma com horizontal, 135. Então eu já considerei alguma coisa quem escreveu x igual a 45 graus, x igual a 135 graus. Considerei razoável, metade do item aí eu considerei. Porém, pessoal, nós não podemos nos esquecer que o 45 graus tem um arco côngruo a ele, que é uma volta a mais além dos 45, que é 360 mais 45, que é 405. Mas tem um a mais ainda, que é mais 360. E são infinitos. Teve gente até que colocou alguns valores para mostrar para o senhor. Eu estou consciente, ó, que são outros valores. Mas eu queria daquele jeito que a gente combinou, né? Mais K vezes 360. O 2π que dá no mesmo. Aí aqui eu usei grau, aqui eu também usei grau, tá vendo? Esse cara também não tem os primos dele? Esse uma volta a mais, 1 milhão de voltas a mais. O que eu boto aqui? Mais K vezes. Então tu vê, ó, essa era a resposta da letra A. Teve gente que fez com radiano, fiquei feliz também. Pi sobre 4 mais 2kπ, ou 2πk, tanto faz, 2πk fica meio feio, né? Aqui, ó, fica 3π sobre 4 mais 2kπ, em radiano também, bem bonito. E a letra B, ele queria a solução para a equação tangente de x igual a menos tangente de x igual a menos raiz de 3. Qual tangente que dá raiz de 3 mesmo? A dos 60 graus, só que é positivo. E eu queria menos raiz de 3. Para dar menos, só se for esse cara aqui, ó. Que também forma 60 graus com horizontal, é o 100 e... Loucura, né? Diz que tem um teatrólogo russo, Stanislavski, o nome dele, já te falei dele? O Stanislavski. Esse teatrólogo russo, ele deu um banho, cara. Ele fez uma descoberta que revolucionou a ciência do teatro, né? E das artes cênicas. Ele percebeu que todas as culturas têm as mesmas sensações. Todas as culturas, não interessam se é uma cultura de origem anglo-saxônica, latina, né? Não interessa. O que importa é que todas as culturas do mundo apresentam raiva, ódio, amor, tristeza. E não interessa qual é a tua cultura. Se tu vê a expressão no rosto de uma pessoa de outra cultura sofrendo de um desses sentimentos, tu identifica na hora. Pô, o cara tá puto da cara. Pô, aquele cara tá rindo, olha lá a felicidade daquele outro. E aí o Stanislavski percebeu o seguinte: todos nós passamos por esses momentos. Indistintamente, qualquer cultura. Todos nós já sofremos de ódio. Querer matar alguém. Ou de alegria extrema. Consegui. Ou de inveja. E aí o Stanislavski falou o seguinte: quer ser um puta de um ator? Então na hora que tu for atuar, tu tens que pensar na situação na tua vida que gerou aquela sensação que tu quer passar para a pessoa. Vais representar ódio mortal? Lembra da situação na tua vida que mais te deu ódio e reviva ela no ato da encenação. E aí o cara, ao descrever isso para os atores, né, percebeu que, porra, era uma puta de uma técnica. Então preciso representar ódio ou paixão, vou remeter-me àquele momento em que eu estava muito apaixonado ou que eu estava com muito ódio. E aí a pessoa que vê aquela situação, mesmo que ela não entenda o que eu estou falando, ela vai perceber na minha feição que eu estou sentindo aquilo, né? Certo? Loucura, né, cara? Saber que todas as culturas indistintamente apresentam as mesmas sensações que nós apresentamos, né? Muito interessante. Só para dar um relax na aula, né? Ô, galerinha, meu nome do cara? Stanislavski. É isso aí, o método Stanislavski. Vai aprender quem for fazer artes cênicas. Aqui, né? 2kπ. Podia ser 2πk. Ou K vezes 2π. Tá? A ordem dos fatores não está no produto, concorda comigo? Kπ, cara, o problema do Kπ é que tu ia partir do 45 graus pra cá, ó. E esse cara não ia dar positivo, ia dar negativo. Concorda comigo? Aí ia ter que ter um descontinho ali.
Mas olha que interessante essa hipótese que tu levantou, né? Porque tu viu, eu queria esse ângulo de 45 graus para responder essa equação, né? E queria os côngruos a ele. O côngruo a 45 só vai ocorrer uma volta depois, por isso tem que ser 2π, tudo bem? A mesma coisa, eu queria o C35, mas eu não queria aquele ali. Se eu quisesse o cara que está meia volta, eu somaria só κπ. Mas eu quero dar uma volta inteira. Beleza? Mas olha o que vai acontecer agora com a nossa querida tangente. Volto a perguntar. Aonde mesmo que a tangente dá a raiz de 3? No 60, e tem outro cara também que dá a raiz de 3. Esse cara aqui, ó. Lembra que a tangente é positiva aqui e ela é positiva aqui. Alguém sabe dizer que ângulo é esse? 180 mais 60, 200 e... Teve gente que respondeu que era o 60 e o 240 e os seus côngruos. Mas não, ó, porque é negativo. Ó. Onde é que a tangente é negativa? No segundo e no quarto quadrante. Então eu queria, na verdade, o 120 e tem um outro primo dele que também dá menos 3. Quanto? 360 menos 60, 300. O 120 e todos os arcos côngruos que param no mesmo lugar respondem à equação. O 300 e todos os arcos do mundo, todos os arcos do mundo que param ali, respondem a esta equação. Então assim, ó, se o cara respondeu 120 mais k vezes 360, tudo bem, respondeu já metade, concorda comigo? Se o cara respondeu 300 mais k vezes 360, respondeu todos os côngruos a esse, concorda comigo? Matou a questão. Porém, esses ângulos não estão defasados de meia volta? Então, em vez de usar duas equações para representá-los, eu poderia escrever apenas 120 mais k vezes 180. Porque 180 é meia volta, né? Aí eu paro do 120, vou pro... e volto pro... e todos os côngruos do mundo. Teve aluno que respondeu isso, não foi só um não, alguns, e respondeu isso também, ó. Na verdade, quando ele responde essas duas coisas, ele está respondendo a mesma coisa duas vezes, né? Aí eu tirei 1/10, o aluno foi brilhante, ele fez tudo perfeito. Só que o aluno tem que ter consciência de que responder isso já está embutido todos esses ângulos aqui. Aí eu tirei 1/10 para ele ficar ligado, eu tenho que responder da forma mais enxuta possível. Então a resposta que deu 2 pontos foi... essas duas aqui com essas duas, ou essas duas aqui com essa. Ah, professor, eu botei em radiano. Não tem problema. Se 60 é π sobre 3, 120 é 2π sobre 3 mais kπ. Essa é a resposta em radiano. Legal. O desafio ali, eu botei desafio só para ver se o cara amarelava, né, cara? Porque lembra um desafio? O domínio do seno e do cosseno é os reais, né? A não ser que a gente mexa alguma coisa ali, coloca uma raiz maluca ali em cima do x. Então era só responder os reais, pronto. Botei, chamei de desafio, meio que para impactar, né? Para o cara achar que era difícil, mas não era difícil. Era só lembrar então do desafio. Desafio. Pensa bem, cara, cosseno de x tem algum valor que eu não posso colocar no x que não dá para calcular? Qualquer número que tu quiser, tu pode colocar no x que dá para calcular. Então o domínio fica os números reais. Quem escreveu isso ganhava um ponto. Era o falso desafio, então. Beleza? Agradeço a paciência de vocês. Vai ter REC paralela, né? Pra gente somar nessa nota. Quem não conseguiu 7 tem chance de acrescentar 2 pontos e bombar nesse final de ano. A última provinha do ano eu não vou fazer nada assim de arrancar os cabelos. Vai ser uma coisa normal, tranquilinha, com simuladinho também. Nós temos várias notas, fizemos trabalhinho. Então, né, só tu fazer tuas continhas aí pra ver quanto é que tá precisando pra não tomar susto. Eu vou dar uma olhada. A gente não tinha feito a recuperação paralela dessa prova já? Não tô falando entregar só, não? Foi da outra, foi de física, né? Tá certo, foi de física. Nós vamos marcar o seguinte, ó. Hoje eu quero terminar de corrigir as tarefinhas. Tinha umas tarefinhas de matemática, não tinha? De repente na próxima aula, é faixa também a próxima aula, não é? Na quinta-feira? Então de repente nós vamos na quinta-feira que tá fresquinha a revisão, né? Vou escolher 2 dessas questões, pode ser? Pra gente fazer de REC paralela. Isso aí, raça. Vamos pra próxima agora. Pode, tô indo nas carteiras.